Fala galera, beleza? Seguinte galera, eu tava fazendo um estudo aqui, uma comparação entre os fundos imobiliários de papel versus os fundos de tijolo. E para ver qual a relação que cada um desses aí tem com a Selic, e eu decidi compartilhar isso aí com vocês. Então se esse vídeo é interessante para você, já vai deixando seu joinha aí, se inscreve no canal, compartilha e vamos lá. Então olha só, quando a gente fala de fundo de papel, tá? O que são os fundos de papel, né? São aqueles fundos que ele não tem propriamente um imóvel físico, né? Ele investe em LCI, em CRIs, principalmente, né? A maioria investe em CRI, né? Esse tipo de papel, ele tem um comportamento um pouco diferente dos fundos que investem em imóvel de tijolo. Então, como que funciona basicamente? Imagine aqui, ó, nesse exemplo aqui, que a gente vai começar com aportes iniciais em um período em que a taxa Selic ela está em 4%. E no passar dos anos, a Selic ela vai subir e vai atingir os 14%, tá? Então veja o que aconteceria com um fundo de papel. É uma característica dos fundos de papel que a cotação ela permaneça constante ao longo dos anos, tá? É claro que não isso aqui é um exemplo que eu estou dando aqui, então eu coloquei como se ela tivesse mantido durante os 7 anos aqui do nosso exemplo um valor de R$ 100, tá? É claro que ela vai subir para 105, vai cair para 95, 105, 95, porém, diferente dos fundos de tijolo, os fundos de papel, eles tendem a manter o valor da cotação, tá? Então, ele não vai alterar. E o que acontece quando a Selic altera é que o rendimento desses fundos, ele tende a acompanhar a Selic, tá? Ele também não anda colado na Selic, mas a Selic convida ele aí junto, tá? Então, um fundo de papel, vamos imaginar o seguinte, que a Selic está aqui, ó, a 4%, o rendimento desse fundo vai ser algo em torno de 4%. Geralmente um pouquinho mais, vai estar ali 4,5%, 5%, mas não vai fugir muito disso, ele vai ficar meio amarrado na Selic, tá? Então, o que acontece? Quando a Selic começa a subir, a Selic vai para 5%, vai para 6%, vai para 8%, 10%, 12%, 14%, vai até 14% no nosso exemplo, o rendimento desse fundo, ele vai junto, tá? E a cotação permanece. Então, olha o que aconteceu. Você investe R$ 100 num fundo de papel, com a Selic a 4% lá, o rendimento do fundo vai ser mais ou menos 4%, ele vai te pagar R$ 4 por ano, tá? Se você investir R$ 100. Subiu para 5%, o rendimento passa para R$ 5. Subiu para 6%, o rendimento vai para R$ 6. Ou seja, o valor do rendimento, tá? O valor em reais, ele tende a acompanhar o crescimento percentual, tá? Até chegar aqui no final, ó. Você investiu R$ 100, os R$ 100 se manteve durante os 7 anos, né? A taxa Selic saiu de 4, foi para 14, então o rendimento saiu de 4 foi para R$ 14, tá? Ou seja, o rendimento cresceu, né? Se acontecer o contrário, vamos imaginar aqui, ó, a taxa Selic em queda, tá? Então, da mesma forma, ó, você investiria R$ 100 lá no início. Se a taxa Selic tivesse lá 14%, vamos supor que o rendimento estaria igual à taxa Selic. Como eu falei, às vezes vai ter um pouquinho mais, às vezes até um pouquinho menos, mas ele tende a acompanhar a taxa Selic, tá? Então você investiu R$ 100 e com a taxa Selic a 14%, ele vai te pagar R$ 14 por ano, tá? Agora, a taxa Selic no passar dos anos ela começa a cair, cai e ela chega em 4%. Então, o valor que você recebe por cota, ele sai de 14, vem baixando, 12, 10, 8, 6, 5, chega em R$ 4, tá? Porque ele vem acompanhando a taxa Selic. Então veja que quando a taxa Selic varia no fundo de papel, não é a cotação que vai variar,
para tentar acompanhar a variação da Selic. E sim, o rendimento do fundo é que vai variar, certo? Aqui nesse exemplo aqui, eu fiz o quê? Eu coloquei o acumulado que nós teríamos caso a gente investisse R$100, tá? Depois de 7 anos, qual que seria o acumulado? Nesse acumulado, eu não considerei reinvestimento dos dividendos, do rendimento, tá? A gente não vai reinvestir os rendimentos. Então, nesse caso, olha só, você colocaria R$100, no primeiro mês lá, no primeiro ano, vamos dizer assim, né, como ele paga 4%, você ganharia R$4, tá? Então você ficaria no final do primeiro ano com 104. Segundo ano com 109, terceiro ano com 115 e assim por diante. No final de 7 anos, você teria R$159, caso você não reinvestisse esse valor aqui, tá? Isso com a Selic subindo. Com a Selic caindo, ele muda aqui as características da variação. Porém, no nosso cálculo aqui simulado, ele chega no final com o mesmo valor, tá? R$159, considerando que a gente só inverteu a Selic aqui, né? Aqui ela saiu de 4 e depois de 7 anos ela chegou em 14. E se fosse espelhado esse movimento, saiu de 14 e chegou em 4, a gente teve R$159 também o acumulado no final do período, tá? Agora, se a gente for analisar essa variação da Selic aí, considerando o fundo de tijolo, veja o que acontece. No fundo de tijolo, quando a Selic sobe, ó, olha a Selic subindo aqui, tá? Amarelinha aqui, ó. O que acontece? A cotação do papel, ela cai. E o rendimento, o valor do rendimento, ele tende a permanecer, tá? Então, olha a diferença do fundo de papel que a gente viu aqui. Ó, a Selic caiu, a cotação se manteve e o rendimento caiu junto com a Selic. Então, quando a Selic mexe, é o rendimento que vai mexer junto com a Selic. A cotação permanece. No fundo de tijolo é o contrário. Os rendimentos tendem a permanecer e o que vai acompanhar a Selic é a cotação, tá? Diferente lá do fundo de papel. Então, por que o rendimento ele tende a se manter, o valor do rendimento? Porque, diferente do fundo de papel aqui, que esses rendimentos é um percentual em relação à cotação. Então, se o rendimento da Selic cai, o percentual em relação à cotação vai cair também, tá? No fundo de tijolo, esse valor aqui, ele vem dos aluguéis. Então, é claro que isso aqui vai sofrer uma alteração, vai ter uma correção pelo IPCA, pelo IGPM, enfim. Mas, para exemplificar aqui, o que eu quero mostrar é que o valor do rendimento ele não tem muita relação com a Selic, certo? Não quando a Selic ela oscila, a correção que esse fundo vai sofrer não vai ser através do rendimento, e sim através da cotação. Então, por quê? Porque esses rendimentos aqui, ele vem dos aluguéis. Então, imagine que você aluga lá uma cota, ela tem um rendimento anual, tá? De mais ou menos R$4 de aluguel. Todo ano, uma cota lá de R$100, ela gera R$4 de aluguel. O que vai acontecer? No próximo ano, se não sofrer, vamos supor que não sofreu nenhuma alteração no contrato de aluguel. Continua o mesmo inquilino, não teve correção no contrato, continua pagando a mesma coisa. Então, no segundo ano, ele vai pagar R$4 de aluguel, no terceiro 4, no quarto 4, e assim vai. Vai ficar 7 anos pagando R$4 de aluguel por cota, tá? Porém, a Selic alterou. Então, o que vai acontecer? Para que esse valor de aluguel aqui tenha uma relação com a Selic em relação ao valor da cota, a cota vai ter que sofrer alteração. Então, olha o que acontece. A Selic aqui, a 4%, a gente tinha uma cota R$100 rendendo R$4 por cota. No próximo ano, a Selic subiu para 5%. Tá? Para que esses R$4 aqui equivalha a 5% da minha cota, o valor da minha cota vai ter que cair para R$80. Tá?
Isso aqui não é uma regra, porém o mercado costuma precificar essa alteração da Selic dessa forma aqui, tá? Então, no outro ano a Selic foi para 6%. Se eu mantive R$ 4,00 de rendimento por cota, R$ 4,00 é 6% de 65. Então, a minha cota cai para 65. E assim vai. Quando a Selic chegar em 14%, se eu ainda estiver recebendo R$ 4,00 de aluguel por cota, eu preciso que a minha cota seja R$ 30,00 para que eu consiga acompanhar a Selic. Então, com isso, veja o que acontece. Nos fundos de tijolo, gente, quando a Selic sai de 4 e vai lá para 14, quando a Selic sobe, a tendência é que a cotação desse fundo ela caia para poder acontecer essa compensação. E se a gente for fazer uma análise aqui, caso a gente tivesse investido R$ 100, tá? Então, olha só, no primeiro ano eu pegaria R$ 4,00 de aluguel e ficaria com 104. Também eu não considerei aqui reinvestimento do rendimento, tá? No segundo ano, eu teria recebido R$ 8,00 aqui. Porém, a minha cotação caiu para 80. O meu valor inicial lá que eu investi 100 caiu para 80, então eu fiquei com 88. No terceiro ano, olha só, eu já teria recebido 4, 8, 12 reais. Porém, a minha cota caiu para 65, então eu estou com 77. E assim por diante. No final de 7 anos, os meus 100 reais, ele se transformou em 58 reais. Tá? Então, veja como é importante a gente analisar a característica dos fundos de tijolo quando a Selic está no fundo, vamos dizer assim, né? Quando a gente está com uma previsão de que a Selic pode subir. Então, pode acontecer uma queda aí na valorização dos fundos de tijolo. Aqui eu fiz o exemplo contrário, ó. Então imagine a Selic saindo de 14%. Eu invisto 100 reais, eu tenho um fundo que vai pagar mais ou menos 14 reais de rendimento. Isso aqui é 14 reais vindo dos aluguéis, né? Imagine que passou 7 anos, eu continuo recebendo 14 reais de aluguel. Porém, a Selic ela despencou, ela foi lá para 4%, tá? Para que eu tenha uma cota que me pague 14 reais e esses 14 reais equivale a aproximadamente 4% da minha cota, a minha cota ela precisa subir para 350 reais. Então, olha só, ela saiu de 100 e foi para 350, tá? É claro que a matemática dos fundos ela não é tão perfeita assim. Isso aqui é uma comparação, valores exatos eu estou colocando aqui. Quem vai dar essa precificação final aqui é o mercado. Vai ter uma série de outros fatores, né? Qualidade de administração, qualidade dos imóveis, um monte de coisa vai interferir no valor da cota. Mas, considerando aqui que a única variável que a gente tem para interferir no valor da cota seja a variação da Selic, seria mais ou menos isso aqui que iria acontecer, tá? Nesse caso, olha o que aconteceria se eu comprasse um fundo de tijolo com a Selic na alta, a Selic lá em 14%, e depois a Selic despencasse para 4%. Eu entraria com 100 reais, certo? E no final de 7 anos eu estaria com 448 reais. Então eu tive uma baita valorização, tá? Então olha só, gente. Com isso, a gente chega à seguinte conclusão. Investir com a Selic na baixa, o FI de papel, eu tive um valor inicial de 100 e cheguei a 159. O FI de tijolo, eu comecei com 100 e terminei com 58. Perdi dinheiro quando eu investi em tijolo com a Selic na baixa. Quando eu investi com a Selic na alta, o FI de papel, eu comecei com 100 e cheguei ao mesmo 159. Ele não tem muita diferença se a Selic está na alta ou na baixa. Ele vai apenas corrigir, né? Junto com a Selic a valorização. Já o FI de tijolo, quando eu comprei ele com a Selic lá na alta, botei 100 reais, a Selic despencou, eu consegui subir para 448. Ou seja, Selic na baixa, FI de papel sai com vantagem. Selic na alta, FI de tijolo é que sai com vantagem. Então é isso aí, pessoal. Essa é a forma que eu enxergo a variação que existe
essa relação entre fundos de papel com fundo de tijolo e a relação que tudo isso tem com a Selic, tá? Essa é a forma que eu enxergo, não quero dizer que isso aqui é uma verdade absoluta, é apenas a minha conclusão, né? A forma que eu consigo enxergar essa variação. Se você analisa isso aí de outra forma, chega a outros resultados, coloca nos comentários aí e tá aberta a discussão aí pra gente evoluir junto nessa questão aí, tá? Então, pessoal, por esse vídeo era isso, até a próxima. Abraço!